O Sindipro-Aduel quer dar voz aos docentes para explicar aos cidadãos a importância das pesquisas e das atividades extensionistas desenvolvidas pela universidade na formulação de conhecimentos e respostas aos problemas da sociedade. Embora esta seja uma necessidade recorrente, com a crise sanitária provada pela pandemia da Covid-19, sabemos que só a ciência pode apresentar soluções para os problemas sociais e políticos contemporâneos. A necessidade também se reforça diante do sistemático desmonte do financiamento das pesquisas, da extensão e das universidades públicas como um todo, que redundou no rebaixamento da capacidade do país para enfrentar, por exemplo, o urgente e gravíssimo problema da pandemia. Nessa edição da campanha, estamos conversando com o professor Sérgio Dantas, do colegiado do curso de Matemática do campus da Unespar de Apucarana. Tudo bem, professor? Tudo bem, Guilherme. Vou pedir então primeiro para você falar o seu nome completo, a sua formação e qual é a sua atual titulação. Bom, meu nome é Sérgio Carrazeiro Dantas, eu sou natural de São Paulo e morei durante 20 anos da minha vida em Londrina. E lá na UEL eu me graduei em licenciatura em matemática, depois eu me especializei, né, tinha uma especialização em educação matemática lá, depois fiz mestrado na UEL e direcionei o meu trabalho para Apucarana. Trabalhei inicialmente numa faculdade particular chamada FAP, Faculdade de Apucarana, e depois passei num concurso na antiga FECEA, Faculdade de Ciências Econômicas de Apucarana, e que atualmente, né, que há poucos anos atrás se tornou Universidade Estadual do Paraná, que é a Unespar. E eu estou na Unespar já há 10 anos. E durante o meu tempo que eu trabalho na Unespar, eu tive licença para o doutorado e fiz meu doutorado na Unesp de Rio Claro em Educação Matemática. E trabalho atualmente com ensino de matemática, na formação de professores de matemática, e também trabalho com a utilização de tecnologias no ensino e na aprendizagem de matemática. Muito interessante. Professor, você poderia explicar um pouquinho melhor dessa linha de pesquisa e extensão a qual você se dedica e há quanto tempo você tem se dedicado a ela? Tá, então essa pergunta é isso mesmo, né? Eu sou mais extensionista do que pesquisador, na verdade, né? Embora eu trabalhe também no programa de mestrado aberto na Unespar, né? Tenho 4 orientandos, mas eu me acho mais extensionista do que pesquisador. Por quê? Porque eu trabalho com uma equipe atualmente formada por 105 professores de todo o Brasil. E o que a gente faz? A gente divulga ou realiza um curso chamado Curso de GeoGebra. Bom, para entender isso, é preciso saber primeiramente o que é o GeoGebra. O GeoGebra é um programa, uma suíte de programas para ensino, aprendizagem e pesquisa em matemática, né? E ele ele funciona tanto no desktop, no computador, como eu estou utilizando agora, funciona em forma de aplicativos fracionados no celular ou no tablet, e ele tem ajudado a, pelo menos, perturbar ou melhorar ou aprimorar. São várias palavras que a gente pode usar, mas que eu não sei o certo qual usar. Ele tem ajudado os professores a pensarem melhor sobre como que as pessoas aprendem matemática, tá? Então, o que acontece? Durante o meu doutorado, junto com o meu orientador chamado Rômulo Campos Lins, lá da Unesp, nós criamos um curso que era voltado a 15 professores da região de São Paulo. E aí, esse curso, a gente teve um resultado interessante na formação desses caras. E aí nós começamos a fazer outras edições. E nós estamos agora, eu já acabei o doutorado faz 4 anos, e nós estamos atualmente na 17ª edição. Tá? E o que acontece? Nós atingimos professores de matemática de todo o Brasil. Cada edição que a gente realiza, como eu te falei, nós temos um grupo de 107 professores atualmente, todos voluntários, assim como eu, né, nesse trabalho, formando professores de matemática quanto à utilização desse software. Então, a gente criou um curso que tem 8 módulos, totalmente à distância, tem que ser, porque não teria como atender esse público se não fosse dessa forma. E nós admitimos a cada edição desse curso cerca de 500 professores. Então, como que é a relação professor-aluno? Nós temos 500 cursistas para 100 professores. Então, semanalmente, que os módulos são semanais,
nós temos um professor para cuidar, essa é a palavra, cuidar, dar atenção, ajudar a estudar, tirar dúvidas, atender tudo que o cara necessitar, na relação, então, de um professor para 5 cursistas que são o público do curso, né? E quem é o público atingido? Alunos de graduação que estão se formando em matemática, professores da educação básica que estão atuando na escola, e nós temos, inclusive, professores do ensino superior, gente com mestrado, com doutorado, que tem interesse em aprender sobre essa tecnologia, a utilização desse programa, e aí, então, fazem o curso. Então, o público é muito diversificado, né? E nós utilizamos recursos do projeto, né? Temos equipamentos para gravar vídeos, para escrever materiais, temos um sistema de gerenciamento de curso instalado num servidor que tivemos que adquirir para poder funcionar isso. Então, é uma estrutura bastante bem formada e bastante organizada para atingir esse público, e esses cursistas fazem o curso em 8 semanas, completamente gratuito, e ao final vão receber uma certificação da Unespar, que é a parceira desse projeto, né? Que eu sou da Unespar, mas também há outros parceiros, outras universidades, e uma delas é a Universidade do Mato Grosso, a FAPMAT, que é uma organização, né, um instituto da universidade, é quem tem ajudado na questão do financiamento do projeto. Muito interessante, professor. Mais de 100 alunos desse curso, né? 100 professores que são. 100 professores e 500 alunos. Então, você tem uma comunidade, Guilherme. Atualmente, nós estamos, hoje, né, no momento dessa entrevista, nós estamos realizando a 17ª edição no seu último módulo. Então, nós temos agora cerca de 550 pessoas ativas no curso, onde nós temos 100 professores e 450 cursistas. Por que 450? Porque alguns acabam desistindo ao longo do processo formativo, né, por conta de vários processos, né? Inclusive, a Covid-19 foi relatada por alguns dos nossos cursistas como motivo da desistência. A doença de um parente, de um amigo, ou até mesmo da pessoa impediu ela de continuar o curso. Então, nós temos atualmente, hoje, frequentando o curso, uma comunidade de 550 pessoas. É um trabalhão enorme isso, né? Que consome as pessoas do projeto integralmente, praticamente. Entendi. Você poderia explicar, no seu entendimento, para o público leigo, qual a relevância desse projeto, então? Olha, a relevância desse projeto é o fato de ele formar professores numa perspectiva diferente da que ele tinha, né? Eu gosto de dizer que o curso ele é uma oportunidade para o cara adentrar a uma grande sala de café. Por que uma sala de café? Porque eu penso que a sala de café das universidades, das escolas, são oportunidades únicas de você conviver com seus pares e trocar ideias, trocar materiais, pensar coletivamente em soluções, em ideias, né? Em problemas, em discutir o que for necessário. O curso tem esse papel também. O cursista adere ao curso e ele encontra lá gente de todo o Brasil, né? E como que são as atividades do curso? Para poder caracterizar o porquê eu chamo isso de uma grande sala de café. A cada módulo, a gente produz um material, né? Eu e mais 2 professores gravamos vídeos de capturas de tela, explicando a utilização do software. E a atividade que eles têm que fazer a cada módulo, geralmente, é uma publicação em um fórum, né? Que essa atividade é composta de 2 partes. Ele tem que fazer uma produção individual, fazer uma descrição dessa produção individual e publicar lá no fórum. E aí, quando ele faz isso, ele vai passar para a segunda parte. E qual é a segunda parte? É conversar com pelo menos 2 colegas do curso sobre as produções que eles apresentaram. Então, o que acontece é que nós, professores do curso, produzimos um material com uma perspectiva formativa. Mas quando ele tem acesso ao que os colegas produziram e vai lá, tenta ajudar a melhorar, aprimorar, sugerir, perguntar, ele tem acesso a uma outra produção. Então, quer dizer, o cursista passa a ser, juntamente com a gente, produtor dos materiais do curso. E aí, então, quer dizer o seguinte, não é só um lugar que ele vai lá e deposita uma coisa pronta que o professor vai corrigir. A gente não dispensa o papel do professor do curso, nesse caso, de olhar o que ele está fazendo e estar acompanhando. Mas a grande coisa, a grande interação colaborativa acontece nesse momento em que ele fala com seus pares e o cara vai lá e constrói, por exemplo, um objeto para ensinar funções. E aí, funções do primeiro grau, por exemplo, né? E aí ele vai lá e fala, poxa, poderia mudar um parâmetro tal, poderia acrescentar um gráfico tal, poderia aprimorar essa expressão. Nesse ato de fazer isso,
estar conversando com o colega e com os professores em uma sala pública, com postagens públicas, ele tem a oportunidade de produzir conhecimentos que não são somente conhecimentos sobre a utilização do programa, são conhecimentos sobre como aplicar uma certa atividade na sala de aula, como lidar com um certo conhecimento matemático, numa perspectiva diferente da dele, como pensar a sala de aula, a organização. Então, quer dizer, não é um curso simplesmente técnico ou tecnológico, é um curso onde o cara tem acesso a professores ou pessoas de igual profissão que a dele e pode conversar com essas pessoas e de realidades diferentes. Então, o curso, eles são um depósito de boas ideias e rico dessas produções dos caras. E o que acontece? Quando o curso acaba, a gente sempre diz aos cursistas assim: vocês terão acesso por tempo indeterminado a tudo que vocês produziram aqui. Então, por exemplo, nós temos, como eu falei, nós estamos na 17ª edição, né? E as edições anteriores, elas estão no mesmo lugar. E os cursistas dessas edições anteriores continuam acessando as edições em que eles foram cursistas. E esses que estão na 17ª edição, eles vão continuar acessando. E aí você pergunta assim, mas como você sabe que eles continuam acessando? Porque o sistema de gestão de curso, ele registra a presença do cara lá via os logs em um banco de dados. Então nós sabemos se o cara voltou ou não, né? E a gente já constatou que eles continuam voltando. Por quê? Porque esse cara que se formou com a gente, esse professor, essa professora que se formou com a gente, né, nesse curso, ele volta lá para poder buscar um material que um colega produziu. Não é somente para assistir o material que nós, professores, produzimos, mas ele vai pegar lá uma ideia, um arquivo que um outro colega produziu e vai utilizar na sua sala de aula. Então, quer dizer, isso se tornou um grande fórum onde eles têm espaço para poder considerar o que o outro colega de profissão pensa a respeito do ensino de um tópico, a respeito de uma organização, de uma aula de matemática sobre um assunto. Então, está aí a importância desse espaço, né? Por quê? Porque o professor de matemática ou professor de qualquer outra disciplina, geralmente, numa escola pequena, ele é muito solitário no exercício da sua profissão. Solitário no sentido de que ele não tem com quem compartilhar uma ideia sobre um assunto, né? Pensa numa escola pequena de periferia, onde só tem um professor de matemática, um professor de geografia, um professor de história. Com quem que esse cara fala para compartilhar ideias e para pensar junto? Às vezes não tem com quem falar. Então, o curso, na nossa compreensão, cumpre esse papel de colocar o cara em contato com pessoas que fazem a mesma coisa que ele, que tem as mesmas dúvidas que ele, que tem os mesmos problemas que ele, e ele tem essa oportunidade de conversar com essas pessoas. Então, para nós, a grande importância formativa está aí. Não é simplesmente na dimensão técnica. Na verdade, falar sobre o GeoGebra, para a gente, é uma grande desculpa. Poderia ser qualquer outro assunto que atraísse esse cara para a formação. Mas, no momento, é o GeoGebra, que é um software gratuito, né, livre, que as pessoas podem utilizar como quiserem. Mas é o que atrai esses caras para eles estarem lá. E estando lá, eles têm contato com os colegas de curso e com a gente, que é professor da universidade. E eu quero destacar uma coisa aqui. Eu sei que eu estou falando bastante, Guilherme, mas eu quero destacar o seguinte. Esses 107 professores que atualmente fazem parte da equipe, que são voluntários, a gente pede a eles pelo menos dedicação de 5 horas semanais ao curso. Por quê? Eles têm que acompanhar os cursistas, eles têm que fazer um relatório e apresentar para a gente da coordenação, né? Via um sistema online que a gente criou para isso, para facilitar esse trabalho. E eles têm que se dedicar pelo menos 5 horas. E quem são esses caras? São professores de outras universidades, né? São professores de escolas públicas, são alunos de graduação, são pessoas profissionais que fizeram edições passadas do curso e que tiveram aproveitamento excelente. Mas o que é essa excelência no aproveitamento do curso? Eles, além de produzirem coisas interessantes com o programa, eles foram pessoas que foram solidários com os seus pares. Eles tiveram participação excelente na questão de dialogar com as pessoas. E para nós interessava mais do que o conhecimento técnico e tecnológico do software que a gente está passando, é que essas pessoas tivessem essa ideia de que eu estou com o outro e deu importância a esse momento, da importância de estar com o outro, de formar o outro enquanto forma a si mesmo e de criar espaços de diálogos produtivos. Então, esses caras, esses profissionais, foram selecionados por nós e convidados porque eles apresentavam essas características que a gente considerava importantes para a realização desse trabalho. Pô, muito legal, Sérgio. Não tem problema você estar falando, não. Pode falar, achei bem interessante.
é uma verdadeira, um fórum orgânico, né? Que as pessoas voltam, querem continuar e gostam de participar, se dedicam a ele, né? Queria só, continuando aqui na entrevista, pedir para você descrever se tem algum tipo de apoio do Estado para a realização dessa atividade, seja com algum tipo de financiamento, de bolsa, ou alguma coisa afim. Então, a gente, tanto na Unespar, né, quanto em termos da Fundação Araucária, a gente nunca conseguiu aprovação de projeto para isso, né? Eu sei que os projetos passam por uma avaliação dos pares e, às vezes, certamente, os pares não consideraram que ele fosse tão relevante assim para conseguir um apoio financeiro, né? E a gente sabe muito bem que um projeto de extensão e um projeto de pesquisa ele não consegue sobreviver sem apoio financeiro. Ele tem que ter apoio financeiro porque no nosso caso, por exemplo, nós precisamos comprar equipamentos para gravar vídeo, né? Que vai de computadores, vai câmeras, microfones, monitores, até iluminação, porque a gente aparece no vídeo, é importante ter boa iluminação para produzir esses materiais, né? Impressora para poder fazer impressão de provas de textos, né? Tudo isso, né? Então a gente, num tempo, a gente teve que bancar os coordenadores. Quem são os coordenadores? Eu sou um deles, né? Esse projeto surge como resultado da minha tese de doutorado e trabalhava em parceria com o meu orientador de doutorado, o Rômulo Campos Lins, com o Guilherme Ferreira, que era o orientador naquele momento de mestrado dele, que agora já completou o doutorado, e com o William Vieira. Nós quatro éramos os coordenadores. Aí o Rômulo já não está mais entre a gente e ficamos nós três na coordenação. O William, em especial, trabalha na Unemate, no Mato Grosso. E quando a gente apresentou o projeto aqui, nós apresentamos também um projeto lá, né? E foi aprovado o projeto na FAPEMAT do Mato Grosso. Então, nós conseguimos financiamento via a FAPEMAT, tá? Então, nós temos um recurso da FAPEMAT destinado ao quê? A compra de alguns equipamentos e, principalmente, para custear o servidor. Aí você pensa assim, poxa, mas é caro um servidor para manter esse curso? Sim, nós temos um contrato, por exemplo, de R$ 3.000 por 2 anos para manter um servidor. Por que é tão caro assim? Porque tem que ser um servidor robusto, onde roda um sistema de gerenciamento de curso chamado Moodle, que é muito utilizado, e ele é um sistema que consome banda, que consome memória do equipamento, porque ele faz registro de logs, ele controla toda a gestão do curso, então ele é pesado para rodar. E nós precisamos desse tipo de coisa. E ninguém faz esse tipo de serviço de extensão ou de pesquisa sem ter recurso. E no Brasil, né, isso tem sido muito ruim nos últimos anos, em especial. Por quê? Porque anteriormente a esse momento político e econômico que a gente vive, parece que acreditava-se que financiar pesquisa era somente conceder bolsa para orientar mestrado, doutorado ou iniciação científica. Parece que os recursos destinados à compra de equipamentos, a financiar a infraestrutura da coisa, parece que não tinha uma atenção especial e agora muito menos. Então, quer dizer, pensa-se que o pesquisador ou o extensionista é obrigado a gerir um projeto que, no caso, tem envergadura, tem alcance, com recursos próprios. Então, isso não é verdade, né? Nós precisamos de um apoio para que temos a infraestrutura básica, e às vezes as nossas universidades não permitem isso. Por exemplo, a Unespar, que é uma universidade que está iniciando, às vezes não tem nem gabinete para professores, né? Os professores compartilham salas com 8, 10 colegas. Então, como que você vai ter um espaço para poder gravar vídeos, para poder interagir em reuniões com colegas que estão em outros departamentos de universidades de outros estados? Como você vai fazer isso se você não tem essa estrutura? Então, você precisa garantir essa estrutura e muitas vezes você garante essa estrutura onde? Na sua casa. Eu estou aqui, por exemplo, na minha casa agora, eu tive que construir uma estrutura aqui para poder viabilizar esses processos, né? E isso vai em recurso. Então, quem apoia atualmente esse projeto é a FAPEMAT do Mato Grosso, porque um dos coordenadores do projeto comigo é o professor William Vieira, que conseguiu a aprovação do nosso projeto via a FAPEMAT.
Entendi, professor. Aproveitando então esse gancho, eu queria pedir para você qual a sua visão do papel da universidade e do Estado na realização dessas atividades. Olha, eu vou falar em especial da extensão, né? O papel da universidade é essencial, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo. A extensão assume um papel tão importante ou até mais importante que a pesquisa nesse momento, né? Em se tratando de levar os resultados da sua produção de conhecimento para a comunidade. Então, o nosso trabalho é fazer o quê? É fazer com que a universidade esteja presente no debate sobre como deve acontecer a formação na educação básica. E isso vai na discussão de ouvir o professor, de dar espaço a ele para ele poder falar e de levar algumas perspectivas teóricas ou práticas sobre o que a gente pensa sobre o ensino de matemática, né? Então, eu penso que a extensão vai alcançar esses profissionais, muitas vezes, até mais do que os artigos que a gente publica com resultado de pesquisa. Estou falando especialmente sobre a minha área de atuação, que é a educação matemática. Por quê? Porque esse professor de educação básica, devido à sua carga de trabalho, devido aos seus compromissos, a uma quantidade, às vezes, grande de aula que dá, ele muitas vezes nem tem acesso a artigos científicos produzidos pela universidade. Mas quando a gente promove um projeto de extensão como esse, e ele tem interesse em participar, o resultado do que a gente produz na universidade, em termos de produção de conhecimento, em termos de ações, alcança esse cara. Então, eu penso que é fundamental. E, às vezes, isso é ocultado. Eu penso que, muitas vezes, isso não aparece. Por que não aparece? Porque isso não tem, assim, não cria resultados que são, assim, poxa, falado na mídia, que não existem mecanismos que façam com que isso apareça, né? Então, eu penso que no nosso projeto, cada vez que a gente realiza esse curso, a gente envolve uma comunidade muito grande, como eu te falei no início da entrevista. E o que isso faz? Faz com que esse sujeito mude a forma de como ele pensa a matemática, de como ele ensina a matemática. E se muda a forma como o professor pensa e atua, consequentemente, nós estamos alcançando indiretamente o aluno desses professores. Nós estamos alcançando, então, o aluno do professor no Mato Grosso, no Piauí, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, em todos os estados brasileiros, inclusive em países da América Latina, que nós temos, cada edição, cursistas da Venezuela, da Argentina, do Chile. Toda edição a gente tem um conjunto. Atualmente nós temos, inclusive, um professor que trabalha conosco, que é da África do Sul. Então, o alcance disso, a importância disso, mostra como que as nossas universidades paranaenses, né, e agora estou falando em especial da Unespar, da UEL, né, da UEM, que são as universidades que eu tenho mais conhecimento, alcançam pessoas em vários lugares do mundo. E aí, quando a gente faz parcerias como essa, que é esse projeto, que envolve, no caso aqui, a Unespar, a Unemate, universidades do Rio Grande do Sul, porque os professores que trabalham com a gente nas universidades, isso cria um poder de fogo muito grande, né? Então, nós temos aqui, se eu pudesse numerar, nós temos aqui cerca de 30 universidades representadas nesse trabalho. Universidades, institutos, trabalhando nesse projeto. Então, esta é a importância desse trabalho, né? De mostrar como que a universidade alcança a ponta, que é o estudante de educação básica, que é o estudante de graduação. E como que a gente tem ajudado a modificar a perspectiva do que é aprender matemática, do que é ensinar matemática. Eu penso que a gente tem contribuído nisso. Isso aparece para a gente de que forma? Os cursistas fazem uma avaliação do curso ao final dele e eles revelam isso, que modifica as práticas deles ao terem passado pelos 8 módulos do curso, o contato com os colegas, o contato com os professores, com a matéria do curso, tudo que eles aprenderam nesse desenvolvimento dessa comunidade. Muito legal, professor. Queria agradecer pela sua disponibilidade de falar com a gente, explicar um pouco sobre o seu projeto, o projeto ao qual você se dedica, e perguntar se você teria mais alguma coisa para falar que a gente não abordou aqui na entrevista, alguma coisa que você queira destacar.
Não, eu agradeço vocês pela possibilidade de, né, de ter esse espaço de falar sobre isso, porque nós temos pouquíssimos espaços como esse, né? E eu queria aproveitar, Guilherme, para agradecer a esses parceiros, né? Quem são esses parceiros? São esses valorosos professores, né? Que trabalham com a gente nesse projeto. Eu não vou citar nomes aqui, porque seria muito difícil citar o nome de 107 professores. Mas eu quero dizer para vocês que esses sujeitos, esses professores e professoras, eles são os grandes responsáveis por esse trabalho ter o alcance que tem, a dimensão que tem, é, e ter o resultado que tem, né? Eu digo sempre a eles que a gente não consegue para esse projeto, mesmo querendo, porque esses professores não querem que ele pare, o público não quer, e porque é tão bom conviver com essas pessoas, trocar ideias com eles nos espaços de interação que nós temos, e eu me sinto cada vez que eu trabalho numa edição do curso, eu sinto que eu aprendo coisas mais interessantes com essas pessoas, né? Então tem sido uma oportunidade formativa única, tanto para nós, professores, né? Tanto para mim, que sou coordenador do projeto, junto com o Guilherme e com o William, para os professores e para o público-alvo. Então, assim, na verdade, esse projeto é trabalhoso, sim, bastante, mas é sempre uma oportunidade única de estar com o outro, né? E de conviver com pessoas que são tão fantásticas, tá? Então, eu agradeço a você e a essas pessoas que têm nos ajudado a tocar esse projeto. Muito obrigado, então, professor. Seguimos na luta por uma universidade pública, gratuita e laica. Isso aí. Estamos juntos.